Meus queridos, meus amados e ouvintes da Palavra de Deus, eu venho, em nome de Jesus Cristo, cumprimentar a todos, saudar a todos com a poderosa palavra e bendita a paz do Senhor Jesus. Meus queridos, eu quero adentrar neste momento em um texto maravilhoso, onde falará poderosamente ao nosso coração em um momento ímpar, onde tomemos espaço de sermos conduzidos pelo Espírito Santo de Deus e nessa dimensão espiritual conseguirmos chamar a atenção do Pai Eterno, para que venhamos saborear dos manais ou do maná que nem nossos pais proporcionou, mas que uma vez no deserto muitos foram privilegiados por esse maná. Eu quero tão somente pedir sua atenção para vir comigo no texto em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, versículo 1 por diante. Diz assim: Pedro e João subiam junto ao templo, à hora da oração, a nona. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João que ia entrando no templo, pediu-lhe que desse uma esmola. E Pedro, com João fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. Disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele se pôs em pé e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Meus queridos, nós louvamos a Deus, porque cada dia mais o Senhor nos concede uma experiência nova, e as nossas expectativas cada vez mais, ela vem nos trazendo uma confiança maior em nosso Deus. Independentemente dos momentos em que estamos atravessando, vale salientar para todos os queridos e amados irmãos que o Senhor ele deu uma grande missão. E essa grande missão ela tem que andar, ela tem que estar caminhando. Não podemos estacionar de forma alguma. Vejamos que estamos diante de um texto onde o homem se submete completamente a Deus, onde o homem vai subindo ao templo para fazer suas orações, para levantar seus clamores ao Senhor, e ele se depara com uma situação que já vem por longos tempos acontecendo na vida de um moço que tinha sua deficiência de nascença e era conduzido pelos seus familiares para pedir ajuda aos que entravam no templo. Vejamos bem que o texto sagrado apresenta agora dois homens que naquele dia subiriam ao templo na hora nona, às 3 horas da tarde, justamente para fazer menção da oratória, apresentar-se a Deus. Mas justamente naquele dia, o Senhor Jesus queria se manifestar para uma grande manifestação acontecer. E essa grande manifestação ela iria acontecer, e não saberia Pedro e não saberia João, que estavam aguardando na porta daquele templo. Mas agora
quando eles vão se aproximando, o homem debilitado por suas necessidades, ele apresenta a sua fragilidade e usa ela como a maior das maiores ferramentas de seu sustento. E ele não estava ali pedindo absolutamente uma cura, uma palavra que aproximasse ele da eternidade. Ele não estaria ali propagando algo que aproximasse ele de Deus. Não. Ele estava ali mostrando a sua fragilidade, a sua cegueira. A maior deficiência daquele homem não era ser concho, era não almejar a Cristo, era não desejar o Senhor. Vejamos que ele estava em um local que justamente era apresentado as leis, os estatutos e os mandamentos. Naquele lugar que ele estava, muito se ouvia falar de cura, de libertação, de ressurreição, de vida, de eternidade. Mas ele pouco se importava com o que era pregoado naquele lugar. E nós muitas das vezes estamos passando por momentos de crises espirituais, porque não usamos mais as autoridades de Cristo que existe dentro de nós. E existem muitas pessoas entre nós, povo cristão, que estão mendigando na porta da igreja, que estão perecendo na porta da igreja. Pessoas que não estão tirando proveito da palavra, dos louvores, pessoas que se tornaram pessoas interesseiras, visualizando somente o que vai trazer para eles conforto, mesmo que esses confortos para eles dure pouco tempo, seja passageiro. Este homem estava em uma das posições de entrada mais privilegiada. A porta formosa era uma porta mais privilegiada, onde as pessoas do alto escalão, elas passavam por aquele lugar. Vejamos que em hipótese alguma, aquele homem, ele pede que alguém o socorra do seu problema físico. Em hipótese alguma, aquele homem, ele lembra que o maior problema dele não era mendigar justamente por uma moeda. Ele não enxergaria ou não enxergava que o seu maior problema era espiritual. Debilitado com toda a provação e toda a luta que atravessava, aquele homem desesperava, não tinha nenhuma esperança, nem expectativa. Cada vez mais a desesperança crescia em si, ao ponto do argumento que ele apresentou para Pedro e para João foi de um mendigo, de uma pessoa impossibilitada de conseguir manter-se ou trabalhar e tirar o suor do seu rosto. Vejamos bem que ao achar Pedro e João, ele visualiza aqueles homens que em sua direção se aproximava e dar-me uma esmola. Essa foi a palavra ao qual aquele homem direcionou justamente para aqueles dois discípulos. Vejamos, amados e queridos irmãos, que existe nesse momento o lado da carência deste homem, que estava se apresentando como uma pessoa carente e que carecia de uma esmola, que carecia para se manter equilibrado, um padrão. Ele pede esmola e de forma alguma ele pede uma solução para o seu problema.
E quando eu observo o agir de Deus, eu começo a enxergar que aquilo que estamos pedindo, Deus tem além e maior e melhor para nos conceder. O Senhor sempre vai ter o melhor para a minha vida e para a sua vida. Nos momentos da fragilidade, o Senhor vai ter além daquilo que nós esperamos dele. Vejamos que esse homem, o que ele pede, se torna uma coisa simples e uma coisa que insistentemente ele fazia uso dessas palavras para todos que ali se aproximavam dele. Ele pedia sempre uma esmola. Vejamos que a palavra sábia que veio sobre Pedro e sobre João foi que eles não tinham o que aquele homem pedia, mas eles tinham o que aquele homem precisava. Muitas das vezes nós queremos que Deus nos alcance com aquilo que nós pedimos. Mas o Senhor, Ele conhece a nossa necessidade e sabe o que estamos precisando. E é o próprio Deus quem nos instrui, quem nos capacita, e memorizamos todo o tempo em nossa mente que Deus trancou o céu para nós, o céu está de bronze, que Ele não está ouvindo as nossas orações, mas vale salientar que o Senhor Ele tem visto passo a passo de cada um de nós. Quando Pedro com João vai fixando o olhar naquele homem que era cônjuge de nascença, ele diz: olha, não tenho ouro, nem tenho prata. Na linguagem popular, eles poderiam estar dizendo para aquele homem: eu estou vos dispensando. Nós estamos vos dispensando. Nós não temos o que você está pedindo. Mas eles tinham o que aquele homem estava precisando. Eles tinham a palavra-chave, o nome que está acima de todos os nomes, que muda a história daqueles que estão dispostos a uma nova vida, a uma nova mudança. Talvez o Senhor te colocou aí diante dessa live. Provavelmente você nem entenda o porquê parou. Mas eu quero te dizer que o Senhor, Ele tem algo grande, muito grande para você, preparado para você. E vai ser necessário você se aproximar mais do Senhor. Vai ser necessário uma aproximação mais profunda, onde o Senhor possa operar ao seu favor. Quando Ele direciona aquela palavra forte, que se torna uma palavra forte, se torna uma palavra não muito aceitável naquele momento. Não temos ouro, não temos prata, mas o que temos, pode ter certeza que é o que mudou a minha vida, é o que mudou a vida de João, e é o que vem mudando a vida de tantas outras pessoas. E também hoje chegou o dia de mudar a tua vida. O que nós temos a te oferecer é o nome que está acima de todos os nomes. O que nós temos para te apresentar tem mais valor do que o ouro, tem mais valor do que a prata. O que nós temos a apresentar para você é que, em nome de Jesus Cristo, te coloca de pé. Tem uma experiência a qual nunca tivesse antes. Através do movimento que o Senhor está fazendo em tua vida. Quando entra tu no templo, muitas outras pessoas que estão debilitadas, desacreditadas,
pessoas que religiosamente procuram a congregação simplesmente para dizer que tem um domingo, um local para ir, ou por não ter opção, procurou aquele lugar. Eu quero te dizer que o que Deus tem para a minha vida e para a tua vida vai muito mais além do que o ouro e a prata. Eu quero simplificar neste momento, quero que você entenda que o Senhor te colocará de pé diante de muitos que só viu você inclinado, diante de muitos que viu você como um fracassado, diante de muitos que não acreditaram que você era capaz de se desenvolver ao longo dos tempos. Pessoas que não suportam ver você rastejar. Pessoas que te vê na porta do templo e não valoriza você. Não tem você como uma pessoa que a qualquer momento Deus pode levantar para fazer a diferença. Eu quero vos lembrar que quem está embaixo hoje, amanhã estará em cima. O Senhor é quem concede essa graça. Vai eliminando aquele que é soberbo, aquele que tem orgulho, que é prepotente, aquele que usa da ignorância para alcançar e verdadeiramente destruir o perfil e o caráter de tantos outros que é constituído pelo Senhor. Não usemos dessa faixa etária, não usemos nós dessa meninice para nos aproximar de Deus, mas que venhamos nós pedir que o Senhor nos encha da sua graça, e aquilo que é impossível de nós enxergarmos, em qualquer que seja a área de nossa vida, que nós possamos cada vez mais sermos preenchidos de Cristo Jesus. E que da forma que nós queremos que as pessoas nos tratem, venhamos nós também tratar essas pessoas. Vejamos que sabiamente, ou seja, palavras sábias, palavras poderosas, está dentro de você. Dentro de você existe uma autoridade, existe a presença de Jesus Cristo na sua vida. E você pode dominar essa situação. Você pode tomar posse da sua grande vitória. E você não vai precisar que alguém se dirija para você e declare quanto você é precioso e é preciosa para os olhos do Senhor. Sempre ande de cabeça erguida. Sempre creia que o Senhor está contemplando todos os seus passos, que o Senhor é verdadeiro para cumprir com as suas promessas e que jamais o Senhor vai te desamparar em hipótese alguma. Pois há uma declaração de Deus no livro de Timóteo, que por mais que nós sejamos infiel, o Senhor ele permanece fiel. Então não tem quem venha com o nosso Deus e tenha a comparação de nivelar ele. Filho não é mais importante do que Deus. Marido não é mais importante do que Deus. Esposa não é mais importante do que Deus. Pai não é mais importante do que Deus. Mãe não é mais importante que Deus. Pastor não é mais importante que Deus. Lideranças, qualquer que seja, não é mais importante que Deus. Placa de igreja não é mais importante do que Deus. Deus ele tem que estar em primeiro lugar, porque ele faz uma declaração: todo aquele que deixar pai e mãe por amor a mim, esse é digno de mim. Vejamos só que existe nesse momento, no século 21, um grande problema no reino espiritual, onde as pessoas se deixam levar por qualquer tipo de movimento, pois as pessoas não param mais para ter aqueles diálogos que tinha anteriormente com Deus. As madrugadas agora são solitárias. Deus, ele querendo falar com os seus, querendo se revelar, e o seu povo se recusando a se inclinar diante de Deus.
porque as fábulas dominaram os altares das igrejas, as pregações ensaiadas, um movimento onde nós não vimos a presença de Deus, tem destruído muita comunhão. E não devemos pregar ira, nem distinção. Devemos pegar o evangelho do reino de Deus, o evangelho que divide as trevas da luz, e não um evangelho que ande lado a lado, treva com luz. Não existe ligação de treva com luz. Não existe em hipótese alguma eu pregar um evangelho que vá destruir os seus sonhos de uma eternidade frustradas. Não. Eu quero anunciar a palavra que traga uma potencialidade tão poderosa sobre sua vida, sobre sua família, que você venha se refugiar em Cristo. Quando Pedro e João notam que existe sobre ele uma autoridade e um espírito excelente que domina a situação, eles fixaram o olhar naquele homem e pronunciaram que ele não tinha ouro, não tinha prata, mas o que eles tinham, isso eles daria. E toda a autoridade foi dada quando eles disseram, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta-te e anda. Meus queridos, meus amados irmãos em Cristo, é com muita alegria que fazemos nós divulgação da palavra de Deus, em um século onde nós vimos que a palavra está cada vez mais se cumprindo, que o mundo já no maligno, e vejamos o ribuliço que está acontecendo. Eu não vou falar nem em outros países, mas no nosso próprio país. As grandes revoluções, o cerco se fechando, tirando as forças daqueles que eram intercessores. O que está acontecendo com a igreja primitiva? Com a igreja que busca a face de Deus? Com a igreja da revelação? Com a igreja do poder, da graça, da unção? O que está acontecendo? Onde está o povo de Deus? Que busca a Deus sem seus próprios interesses. Que busca a Deus de coração para cultuar a Deus, sabendo que é o Senhor que tem permitido o pão em sua mesa, tem permitido a saúde, a paz. E cadê este povo que não se preocupa mais com outro povo? Como é que andas? Por onde andas? Com quem andas? E o que fazes? Estamos vivendo nos últimos dias um evangelho de muita ignorância. Um evangelho de muito aborrecimento. E está escrito em Mateus 24, que por aumentar a iniquidade, o amor das pessoas enfriariam. Não existe mais uma amizade pura. Não existe mais uma transparência na verdade. Estamos arrodeados de feras, de lobos, de pessoas que camufladamente se aproximam e tentam enganar, tentam destruir o caráter, a personalidade de você que está aí me vendo, de você que sofreu pedradas, perseguições, de você que é um milagre na mão de Deus, que está de pé porque você não se converteu a homem algum. Quando você entendeu o chamado, independentemente das suas deficiências, você conseguiu enxergar Cristo. E isso é válido no seu currículo. Isso é válido na sua caminhada. Você é uma pessoa totalmente diferente. Você é uma pessoa que traz paz. E para outro você traz perturbação, incomodismo. Muitos estão se preocupando, que querem ter o que você tem, mas não buscam com sinceridade. Vejamos que a autoridade é lançada. E vejamos se o mundo já no maligno, a palavra de Deus também vai trazer para nós um relatório que o Deus desse século, ele cegou o entendimento das pessoas. Existem pessoas que sentem-se
prazeroso em humilhar, pisar as pessoas e maltratar as pessoas. E eu não estou apregoando a palavra para quem não conhece a verdade. Eu estou apregoando a palavra para quem está dentro da casa de Deus, faz menção da palavra e tem aborrecido a santidade de Deus. Meus queridos, meus amados irmãos, é tempo de nós nos refugiarmos diante de Deus, lavarmos nossas vestes no sangue do Cordeiro e pedir ao Senhor que nos conceda um coração igual ao dele. Venhamos nós perdoarmos aquele que nos ofendeu, tirarmos as raízes leprosas do nosso coração e começarmos a viver um evangelho que haja sinais, prodígios e maravilha. Um mundo com Cristo é um mundo diferenciado. Pessoas com Cristo são pessoas aptas, pessoas que são preparadas, pessoas que mesmo no meio das adversidades, elas enxergam uma grande vitória se aproximando. E se a coisa não está dando certo, se a coisa não está andando, e se a coisa não está funcionando, não é preciso mudar a rota, é simplesmente mudar os seus projetos. E pedir para o Senhor permanecer te dando visão, para que você vá muito além dos seus pensamentos e possa enxergar onde ninguém enxergou, investir onde ninguém investiu e prosperar onde ninguém prosperou. A palavra de Deus, no capítulo 6, no versículo 32 de Mateus, diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. As minhas e as suas necessidades o Senhor conhece e nos acrescentará. Sabemos bem que quando o homem ele trata a sua própria vida, o seu próprio caráter, e ele quer que Deus mude e o transforme, este homem ele começa a se desviar do mal. Ele começa a se desviar dos caminhos que é tortuosos. Uma vez que conhece a verdade vos libertará. O caminho que traz a vida é o caminho que traz a submissão a Deus. Tiago, relatando, diz que nós vejamos como é que vivemos uma vida com Deus. Sujeitarmos a Deus, resistir ao diabo, ele fugirá de nós. Quando nós começamos a viver esse processo de ser submisso a Deus, de se submeter a Deus, nós conseguimos verdadeiramente não só ter felicidade, como transbordarmos felicidade. E aí existe vários caminhos. Há muitos caminhos que levam o homem à sua própria destruição. Há caminhos que para o homem parecem ser corretos, mas o final dessas coisas é a morte. Existem soluções para todos os nossos problemas. Existe um Deus que está acima de todas as coisas, que é poderoso para mudar, para transformar. Existe um Deus que está vivo e a cada instante está em sua presença. Não adianta procurarmos alegria. Provérbio de Salomão, no capítulo 16:1, diz que aos homens são as preparações do coração, mas a resposta certa, ela procede da boca de Deus. Eu não sei o que você arquitetou, o que você programou e como é que encontra seu coração. Quantas decepções vieram ao seu encontro. Mas nesses momentos todo que você foi abandonado, que você foi traído, você foi julgado, subjugado, você foi esquecido, nenhum desses momentos você olhou para o lado, nem para o outro, e não conseguiu enxergar Deus. Mas eu nunca e jamais me abandonou e te abandonou. O Senhor é contigo. Houve um momento delicado na vida de Jó, um momento de muito sofrimento, um momento de muita dor. Houve esse momento. Mas, depois que atravessou todo esse momento,
As percas vieram, as ruínas, as dificuldades financeiras, as dificuldades na saúde chegaram, perca dentro do lar, seus amigos espirituais que ele tinha, ainda por 3 dias, privilegiaram ele, contemplando o seu sofrimento, se consagraram com ele, mas não foram muito além. Quando você está passando por uma luta, por uma adversidade, às vezes você pensa que está só, e olha para a direita e para a esquerda, não vê ninguém do teu lado para te apoiar e trazer uma palavra amiga. Mas esse momento é o momento que Deus está dizendo para você, minha filha, para você, meu filho, me enxergue, olhe para mim e veja que desde o princípio eu tenho andado contigo. E eu não te decepciono, eu jamais te abandonarei. E você pode nesse momento dizer, e quando foi que eu estive contigo? E o Senhor vai devolver a tua pergunta com a excelentíssima resposta. Sou eu quem permito você deitar e amanhecer. Sou eu quem transmito o ar que tu respira, o oxigênio. Sou eu que permito que todos os membros do teu corpo funcionem perfeitamente. Sou eu quem te livro da arapuca, do arco do forte, do laço do passarinheiro. E você vai começar a entender que esse Deus é poderoso. Que esse Deus, ele está acima de todas as coisas e nada domina esse Deus. Deus, ele domina tudo. Todas as situações são dominadas por Deus. Deus, ele cria o bem e cria o mal. Ele fere, cicatriza, ele mata e ressuscita. Esse Deus é forte, ele é poderoso. Quando eu resolvi servir a Deus, eu resolvi servir ao Senhor, porque eu estava em um dos momentos mais delicados da minha vida, passando um momento de escassez, de luta e no vale da sombra da morte. E ouvi alguém falar de Cristo para mim. E uma das palavras que mais ganhou força em minha vida, uma das palavras que mais me emocionou, uma palavra que mais me trouxe a presença de Deus, foi no livro de Jó, capítulo 42, o versículo de número 2. Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Então receba esta palavra para você que está pedindo uma palavra. O Senhor está dizendo, eu sou contigo. E quando você contemplar as maravilhas de Deus, você vai a Deus declarando essas palavras que nesse momento você recebe. Da mesma forma que Jó olhou e enxergou, ele disse, bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Nós estamos diante de várias passagens bíblicas, onde traz um respeito de Deus para com o homem. E quem respeita, ama, cuida. E são esses cuidados que o Senhor tem tido comigo, tem tido contigo, tem contribuído para permanecermos alicerçados nele. E vamos continuar, independentemente das nossas falhas, da nossa deficiência, vamos continuar dizendo que ele é grande, dizendo que ele é dono de tudo, dessa situação, mesmo que seja precária, mesmo que seja difícil, ele é quem domina tudo. E basta uma palavra do Senhor, basta uma palavra de mudança ao meu e ao teu favor, que acontecerá coisas inesperáveis ao nosso favor. Eu não sei o que você almeja de Deus, eu não sei o que te faz se deleitar nesse momento na presença do Senhor, o que é que está te deixando tão desesperado, ao ponto de você pensar em jogar tudo para cima e arrumar outro rumo, deu vontade de desistir, deu vontade de ir embora, chutar o pau da barraca, sumir. Não faça tal coisa. Deus é contigo, Deus te compreende. Eu trago uma palavra revelada do coração de Deus para o teu coração. Então somente seja forte e corajoso. Então somente permita que Deus se posicione em seu coração. Abra seu coração. Encha seu coração de riso. Mesmo que o momento não seja oportuno para rir. Mesmo que as lágrimas saiam secas.
mesmo que o momento seja sufocante em tua vida, olhe para o Senhor. Olhe para o autor da vida. Enxergue Ele. Veja Ele. Eu acho interessante de Deus é que o Senhor Ele sempre nos surpreende. O Senhor sempre Ele está na frente de tudo. E chegou um momento de você se quebrantar diante de Deus. Essa é a sua oportunidade de você tomar uma decisão para o Senhor Jesus. E dizer, Senhor, eu quero o Senhor como Senhor e Salvador da minha vida. Eu quero que o Senhor mude a minha história. Você tem que fazer essa declaração para Ele. Abra seu coração e diga, Senhor, eu já experimentei de tantas coisas nessa vida. Eu já passei por tantas lutas e adversidade. Mas cada dia mais as coisas ficam pior. E eu passei nesse momento a compreender que somente o Senhor tem solução para os meus problemas. Se quebrante diante de Deus. Faça a sua confissão. Tome uma decisão. Não permita que essas palavras que estão sendo liberadas para você neste momento, ela seja como um vento no moinho que leva a palhagem seca. Não. Permita que ela entre, que ela faça morada. Se submeta a uma experiência com Deus. Se submeta a estar na presença do Senhor, olhando só para Ele, confiando só nele. O Senhor, Ele vê o quanto lutamos, o quanto cansamos na caminhada. Às vezes vem aquela vontade de desânimo, a frieza. Passemos a enfraquecermos. Mas esse momento é o momento em que nós vejamos Deus da forma que Ele é. É o momento que o Senhor vem nos abençoar e que venha tratar em nossa vida. Você tem que entender que Deus sempre vai ter o melhor para você. E se você almeja, se você deseja que o Pai das Luzes te abençoe, eu queria que você desse um sinal que queria voltar para os braços do Senhor. E dissesse assim, eu quero, Senhor. E fizesse a sua confissão diante, justamente, dessa live. Dizendo, eu te confesso, Senhor, como Senhor e Salvador da minha vida. Que Deus, Ele renove todos os projetos que tem. A Bíblia relata que certa feita, um jovem com 17 anos recebia um amparo maravilhoso do seu pai. E esse jovem, ele queria simplesmente agradar o pai. E os seus irmãos, eles não faziam as coisas que era do agrado do pai. Mas esse jovem, ele começou a sonhar com a mudança. Deus começou a se revelar para aquele jovem. E ele começou a investir nas revelações. E começou a propagar os seus sonhos. Grande foi as perseguições, as lutas, mas a pontualidade de Deus na vida dele fez com que todas as revelações que Deus lhe deu o acontecesse. Decida, tome posse da vitória. A Bíblia trata que dois jovens, eles eram filhos de um grande proprietário, um homem de muita posse, de muitos bens. Mas chegou um momento em que o filho mais moço, ele pediu para seu pai dar a parte que lhe cabia. E o pai, sem demonstrar a dor que estava dentro de si, mesmo sem estar distante ainda com fôlego de vida, o pai, triste por dentro, divide aquelas partes e dá a parte que cabia ao seu filho. O filho sai para uma terra distante e passa a ter várias experiências na terra que ele escolheu e habitar. E nessas experiências,
ele foi adquirindo algumas fontes enraizadas de saudade. Mas foi necessário ele perder tudo. Foi necessário ele ir para distante. Foi necessário ele acordar pela manhã e não ver os empregados do seu pai, nem seu pai ao seu lado, nem o seu irmão. Mas ele continua investindo em seus pensamentos. É por isso que o provérbio diz que há caminhos ao homem parece ser reto, mas o final é a morte. E aquele homem estava a ponto de morrer espiritualmente. Gastou tudo que tinha com as meretrizes, investiu em festas, em vestes, mas chegou um momento em que ele procurou e não tinha mais absolutamente nada. Ele tinha um pouco de fé, um pouco de expectativa, mas ainda tinha orgulho. Ele foi trabalhar com alguém e ele desejou comer as bolotas que os porcos comiam. Aí foi que ele raciocinou direitinho e começou a refletir que até os próprios empregados do pai dele eram tratados tão bem e ele estava naquela miséria e naquela sarjeta. Talvez você esteja aí precisando verdadeiramente voltar para os braços do seu pai, de onde você saiu, precisando ser renovado, ter as expectativas de um novo amanhecer. E aquele jovem, quando ele se inclina, que ele decide a voltar para os braços do seu pai, a Bíblia relata que quando ele toma destino e volta, de longe o pai percebe que ele vem sem sandália. Os escravos na época não usavam sandália. E como ele estava como empregado, ele já vinha como escravo. Ele já vinha como empregado. E ele não estava, de forma alguma, com os trajes de quem estivesse bem-sucedido. Rapidamente o pai observa de longe, mata o bezerro, promove uma festa, coloca um anel, coloca uma veste, coloca um par de alparca nos pés daquele jovem e o abraça. Eu não sei como é que você entende, ou se você está dizendo, eu não estou preparado ainda para isso. Eu quero te dizer que você não está preparado para o que está por vir contra a sua vida. Mas com Cristo, você é revestido. Com Cristo, você tem autoridade, poder, domínio próprio. Você é livre. Você tem escolha. Com Cristo, você tem opção. Com Cristo, você é maduro. Você cresce. Você desenvolve. Com Cristo, você é apto a enfrentar as adversidades. E para você se levantar de mais uma e dizer, o mesmo Deus que me sustenta pela mão, vai me promover mais essa vitória. Com Cristo você tem a certeza de deitar e levantar tranquilo. Com Cristo você tem a segurança. Tem uma água que não para de jorrar. Tem um protetor. Tem uma mão que te livra, que te guarda. Somente com Cristo. Tome sua decisão, meu querido, minha querida. Renove suas forças. Renove suas forças com Cristo. Faça sua confissão. Diga, Deus, eu te confesso como Senhor e Salvador da minha vida. Só basta você digitar a sua confissão. Só basta você dizer, eu quero voltar para os teus braços. Senhor, eu te confesso como Senhor e Salvador da minha vida. E isso encherá o coração de Deus de felicidade. E tua vida a partir desse momento nunca mais será a mesma. Eu ministro neste momento palavras poderosas de transformação em tua vida. Palavra que vá de encontro a você. E mostre para você que você não tem problema. Você tem Cristo como solução. Você tem que ter essa convicção, essa fé.
E tem que ter o desejo. Porque se você não der o primeiro passo, fica complicado. Se você não tomar uma decisão, complica-se cada dia mais. Eu já imaginei, outra hora eu estava meditando na palavra, e depois eu fiquei a analisar. Que dará o homem a Deus? Ou de que proveito tem o homem ganhar o mundo todo e perder sua própria alma? Você pode ser bem recepcionado pelos amigos. Um momento pode lhe proporcionar. Um momento pode lhe garantir que você seja cheio de amizades ao teu redor. Mas isso me faz lembrar e recordar que até na hora do velório do homem, tem pessoas que o acompanham. Mas depois que chega naquele momento trágico da vida dele, um momento mais desesperante, ao qual não tem mais consciência em si, e eu estou pregando para um povo vivo, eu estou pregando para um povo que tem consciência, um povo que valorize a Cristo, abra o seu coração e entenda que se eu tomar minha decisão correta, não é preciso multidão estar do meu lado. Não. Não é preciso muita coisa para Deus fazer. Deus, da mesma forma que ele foi de encontro àquele homem cônjuge de nascença, e enxergava ele por longas datas, sabia que ele era cônjuge de nascença, sabia do histórico de vida daquele homem. Pedro e João foram simplesmente canal de Deus para trazer à existência o que era impossibilitado de trazer à existência. A medicina pode ter desenganado aquele homem. A medicina pode ter dito que teu problema finalizava a tua história. Mas aí chega João, chega Pedro, e detalhadamente eles observam que o homem, ele pouco está preocupado com a sua vida. Ele queria simplesmente dar continuidade àquilo que ele costumeiramente fazia naquele lugar. E ele queria uma esmola. Mas Pedro e João vai fixando os olhos nele e diz: nós não temos ouro nem prata, mas em nome de Jesus Cristo, levante e anda. Eu quero convidar você para estar conosco, para estar cultuando a Deus, para chegar em nossa congregação, na Assembleia de Deus e de fazer missão. Chegar em nossa congregação e ouvir uma palavra santa, ouvir uma palavra de Deus. E Deus vai mover muitos corações. E Deus vai fazer muitas coisas ao teu favor. Meus queridos, meus amados irmãos e ouvintes, que Deus em Cristo vos abençoe rique e poderosamente. Quero ser grato por você ter estado conosco até esse momento. E eu quero pedir para que você compartilhe essa live. Não deixe que essa live desapareça. Compartilhe com outros grupos. Envie para outras pessoas. Seja um abençoador, seja um missionário. Eu creio que essa palavra, louvado seja o nome do Senhor, vai mudar a história da tua história. Eu ministro nesse momento libertação. Vai, Jesus, nesse momento de encontro essa pessoa, vai libertando. Vai transformando, Senhor Deus, esta vida. Vai dando direção. Vai dando, Senhor Deus, também visão de águia. Senhor, nesse momento eu ministro, Senhor Deus, a paz nesse lar. É necessário compartilhar essa live porque coisas grandes estão acontecendo nesse momento no reino espiritual. São muitas guerras para estarmos de pé aqui. Mas como ministro do Evangelho, coberto pelo sangue do Cordeiro, cheio do brilho do Espírito Santo de Deus, com toda a autoridade celestial que vem do trono da glória, e no nome do Filho de grande Deus, do grande e poderoso, do grande Senhor Jesus Cristo,
Eu ministro nesse momento, em nome de Jesus Cristo. Nesse instante, uma cura sobre a tua vida. Posicione a mão nessa infecção. Posicione a mão nesta enfermidade. Aonde você esteja neste momento, eu ministro a cura. Eu posiciono a minha mão neste momento. Eu posiciono nesse instante a libertação, a cura. Eu ministro nesse momento a presença de Deus neste momento em tua vida. Não é preciso muita coisa, é necessário você acreditar. É necessário você crer que o Senhor está que o Senhor neste momento está fechando sepultura neste momento. O Senhor está estendendo as mãos diante dos teus. Deus está posicionando, dando fôlego, renovando, restituindo. Junta a sua fé neste momento com a minha. O Todo-Poderoso está nesse instante operando. Deus é a fonte maior, é a fonte inexplicável, inacabável. É o Deus forte, Todo-Poderoso. É o leão da tribo de Judá. Entenda, o Senhor está operando, está passeando em teu coração. Momentos de reflexão, momentos de tristeza, Deus está arrancando essa raiz desse momento. Essa tristeza que tem dentro de você, que está se convertendo em lágrima. Você que está nesse momento com a postura de lágrimas jorrando em seu rosto, que anda desesperado. O Senhor está te tocando, te visitando. O Senhor está fazendo coisas extraordinárias, te favorecendo. Não só sinta a presença de Deus, seja renovado, seja renovada, cheia da graça. O Senhor está operando poderosamente. O Senhor está fazendo uma coisa linda acontecer. Louvado seja o nome do Senhor, meu querido, minha querida. Eu quero tão somente louvar a Deus pela sua presença, a presença infinita de Deus sobre nossa vida. Eu quero te abençoar, que você tenha um início de semana poderoso na presença de Deus. Que Deus em Cristo vos abençoe a todos. Dê força, ânimo e que você prossiga. Erga a cabeça, pois Deus é contigo. Eu te abençoo. Eu te abençoo em nome de Jesus.